Olá, sétimo ano! Vamos dar continuidade à nossa aula passada e a gente hoje vai estar falando sobre anfíbios e répteis, tá? Tudo do capítulo 7 ainda, então vamos lá. Quando a gente fala de anfíbios, nós estamos falando de animais que são vertebrados e são tetrápodes. Tetrápodes significa o quê? Eles possuem 4 pernas, tá? Eles passam uma fase da vida na água e a outra na terra, e eles são classificados em 3 grupos, tá? Que eu tenho representante de cada. Aqui anuro, aqui urodelo e aqui ápode, ok? A gente vai entender melhor cada um. Vamos lá. Agora a gente vai falar dos anuros. Quando a gente fala dos anuros, a gente está falando do sapo, rã e perereca, como está na imagem, tá? Eles são animais que, se a gente olhar, a gente vê que eles não possuem cauda na vida adulta. O corpo deles possui cabeça e tronco. Repara que não tem a presença de um pescoço, tá? Quando a gente fala de sapo, para poder diferenciar sapo, rã e perereca, repara que o sapo, ele tem uma glândula de veneno aqui, ó. Ele tem uma glândula de veneno. A rã, se você olhar, você vai ver que aqui tem uma membrana entre os dedos dela, tá? E aqui a perereca, você vai ver que na ponta dos dedos, ó, tem ventosas, tipo umas bolinhas, né? Que são as ventosas. Então aqui a gente já consegue saber quem é quem, sapo, rã e perereca. Quando a gente fala dos urodelos, a gente está falando de anfíbios que têm um corpo mais alongado, tá vendo? Eles também possuem cauda. E desse grupo a gente tem, por exemplo, aí as salamandras e os tritões representantes desse grupo, tá? E os ápodes, como vocês podem ver aí na foto, a Cecília, que também é chamada de cobra cega, repara que ela tem um corpo vermiforme, todo dividido em anéis, tá? E elas não têm membros, né? Elas não têm patas, tá? Elas vivem enterradas e se alimentam de restos de plantas. E como elas vivem enterradas, elas têm o olho atrofiado, tá? Representante aí é a Cecília. E agora vamos falar um pouquinho de revestimento e de proteção, tá? Quando a gente fala de revestimento e proteção, a gente vai falar que a pele desses animais é muito fininha e ela é revestida por um muco. Esse muco ajuda esses animais a manter a pele sempre úmida, tá? Como eu já falei, os sapos possuem glândulas de veneno, tá? Que eles não conseguem injetar o veneno na presa, tá? Esse veneno é mais para prejudicar o predador. Então, quando o animal for abocanhar um sapo, que pressionar essa glândula de veneno, esse veneno é solto na boca do predador e ele tende a soltar o animal por conta do gosto que não é bom, tá? Agora, esqueleto e locomoção. Esses animais apresentam um esqueleto ósseo, tá? E quando a gente olha, no caso dos anuros, sapos, rãs e pererecas, a gente vê que eles têm um desenvolvimento muscular, né, das pernas posteriores grandes, permitindo que eles saltem, né, o que é uma capacidade bem visível do grupo. A alimentação e digestão, normalmente esses animais apresentam uma alimentação à base de insetos, tá? Só lembrando que, no caso dos sapos, quando eles são girinos, né, que eles estão na fase larval, eles vão se alimentar de plantas aquáticas, tá? Pequenas plantas é o que eles vão estar se alimentando. E se a gente observar também, a gente sabe que sapo e rã não tem dente, tá? Mas eles têm uma língua muito grande que se prende lá na frente da boca, onde eles conseguem projetar rapidamente para poder caçar os insetos. E o intestino deles vai ter uma terminação lá na cloaca, ok? Agora, respiração, circulação e excreção. Vamos lá. A grande maioria dos anfíbios adultos tem respiração pulmonar, tá? Então, por pulmões. Só que os pulmões deles não possuem muitas dobras internas, como é o caso do nosso. Então, isso dá um rendimento pequeno no processo respiratório. Então, eles têm que complementar isso com a respiração cutânea, que é a respiração através da pele. Então, na fase adulta, esses anfíbios possuem 2 tipos de respiração, a pulmonar e a cutânea. Já na fase larval, que é a fase que eles estão na água, eles apresentam uma respiração branquial, tá? O sistema circulatório deles é fechado, tá? O coração deles tem 3 cavidades, onde eles contam com 2 átrios e um ventrículo. E a excreção deles é feita por um par de rins, ok?
Vamos lá, sistema nervoso, órgãos de sentido e temperatura do corpo. O sistema nervoso deles é dorsal e um pouco mais desenvolvido do que o dos peixes, tá? A audição deles é razoável, mas a visão deles é mais importante, por isso ela é bem desenvolvida, por conta do hábito predador deles, que está muito relacionado a insetos, então eles têm que ter uma boa visão para poder estar distinguindo esses insetos, inclusive quando eles estão voando. São animais ectotérmicos, né? Então significa que a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. E agora a reprodução, tá? Você vai ter, digamos que um sapo, tá? Macho, digamos que aí seja um macho. Esse macho, ele vai coachar para poder atrair a fêmea, tá? Então, é aquele barulhinho que ele tá fazendo para poder atrair a fêmea. Aí, o que vai acontecer? Aqui, o macho, ele abraça a fêmea num abraço que a gente chama de abraço nupcial, tá? Na realidade, o que ele tá fazendo? Ele tá abraçando a fêmea para que a fêmea elimine os óvulos dela. Então, ele está apertando a parte abdominal dela e ela vai liberar os óvulos na água. E ele vai eliminar os espermatozoides também na água. Então, significa que a fecundação desses animais, ela é externa, tá? E aí, o que vai acontecer? Os ovos que são formados, né? Os ovos formados, eles são recobertos por um revestimento gelatinoso que vai estar sendo muito útil para esses animais porque ele se prende a plantas aquáticas, tá? Depois de alguns dias, esses ovos vão eclodir e vai gerar o girino, os girinos, né? Porque são vários, vai estar gerando os girinos. E aí os girinos vão estar se alimentando, como nós falamos, de pequenas plantas aquáticas, tá? Os girinos, eles começam, então, um processo de metamorfose, tá? Essa metamorfose são mudanças que esses animais vão sofrer para que eles se preparem para a vida terrestre. Então, vai começar a surgir perna, ó, repara que aqui você tem o surgimento das pernas nesses animais, as brânquias vão desaparecer porque eles estão se preparando para sair da água, então eles não vão mais precisar de uma respiração branquial, tá? E também vai ocorrer a reabsorção da cauda desses animais, tá? Então aqui, ó, repara que ele ainda tá com cauda, e aí quando ele chega na fase adulta, ele já não tem mais a respiração branquial, ele agora tem as pernas e ele não tem mais a cauda porque ela foi totalmente reabsorvida, ok? Então, fase larval na água, fase adulta, ambiente terrestre. E quando a gente fala da relação dos anfíbios com a gente, com os seres humanos, a gente tem que lembrar que eles são muito importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, uma vez que eles se alimentam de insetos, né? A ranicultura é a criação de rãs para nossa alimentação e a fabricação de alguns medicamentos também está baseada nesses animais, ok? Então, são muito importantes para a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho dos répteis. Quando a gente fala dos répteis, nós estamos falando dos primeiros vertebrados que conseguiram se adaptar totalmente ao ambiente terrestre. Por quê? Porque quando nós acabamos de falar dos anfíbios, nós falamos que uma fase da vida é na água e a outra fase é na terra. No caso dos répteis, não. Eles foram os primeiros grupos a se adaptar realmente no ambiente terrestre, tá? E aí os répteis, eles abrangem alguns grupos que são os quelônios, os escamados, os crocodilianos e os rincocefálios. Então, vamos falar desses grupos agora, né? Quando a gente fala dos quelônios, nós estamos falando, por exemplo, das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, conforme está aí na foto, tá? Esses animais possuem uma espécie de um bico, né, bastante duro na boca, onde não tem dente. Eles podem ser tanto herbívoros quanto carnívoros ou até mesmo onívoros, tá? E eles apresentam uma carapaça dorsal e um plastrão, tá aí no livro de vocês, na página 160, dá uma olhada, que servem realmente como se fosse um escudo, né? Protege o corpo e são formados por placas ósseas que são recobertas de queratina, ok? Dá uma olhada aí no livro de vocês. Agora a gente vai falar dos escamados.
Quando a gente fala dos escamados, a gente está falando que eles se dividem em dois grupos, ó, que está aí na foto para vocês, que são os lacertílios e os ofídeos, tá? Os lacertílios, a gente está falando dos lagartos, como é o caso da iguana, do camaleão e da lagartixa, né, que vira e mexe nos visita em casa. E quando a gente fala dos ofídeos, a gente está falando dos escamados que não têm pernas. Repara que os lacertílios, eles têm pernas e uma longa cauda, né? Quando a gente fala dos ofídeos, eles não têm pernas. A gente está falando das serpentes, tá? E aí vale lembrar que as serpentes se dividem em dois grupos, que são as peçonhentas e as não peçonhentas. As peçonhentas injetam o veneno quando elas picam as vítimas, tá? Elas têm um par de dentes que são ocos, e por ali existe uma glândula de veneno ligada por ali, tá? Ok? Por onde ela vai estar injetando o veneno dela. E os crocodilianos, aqui na fauna brasileira, como representante, a gente tem os jacarés, onde aqui no Rio de Janeiro a gente tem o famoso jacaré do papo amarelo, que é esse bonitinho aí da foto, tá? E quando a gente fala de crocodilianos, a gente está falando de crocodilo, de alligator e também de gavial, ok? Eles possuem placas duras na pele e eles têm hábitos semi-aquáticos, tá? Se vocês olharem, o corpinho deles é bastante alongado. Eles têm também uma cauda longa e uma cauda, né, bastante longa e musculosa também, que auxilia esses animais durante a sua natação. E por último, a gente tem aí os rincocefálios, né, que são tão bonitinhos. Eles são representados pela tuatara, que é considerado um verdadeiro fóssil vivo, tá? Ele é um lagarto e a aparência dele lembra de um dinossauro, mas ele é piquititinho, de 60 a 80 centímetros, e ele vive lá na Nova Zelândia, em algumas ilhas que tem lá. Agora, revestimento e proteção, tá? Esses animais, eles apresentam uma pele muito grossa, tá? Com escamas ou com casco, isso vai depender do grupo que ele pertence, tá? Para que eles possam crescer, eles fazem muda, tá? Então, é o caso das cobras, por exemplo, onde elas soltam realmente aquela pele morta para que elas consigam fazer essa renovação, tá? Quando a gente fala do esqueleto e locomoção desses animais, o esqueleto deles é ósseo. Tem muita gente que acha que cobra não tem osso, mas cobra tem osso. Inclusive, na página 162 do livro de vocês tem o esqueleto de uma cascavel aí. Então, o esqueleto desses animais é ósseo, tá? E a musculatura deles é bastante desenvolvida, tá? Vamos lá, alimentação e digestão. A maior parte deles apresenta hábitos carnívoros, tá? E aí a forma com que eles vão predar as suas vítimas muda de acordo com o grupo, mas a grande maior parte deles é carnívoro. O intestino deles também termina na cloaca, tá? Lembrando que a cloaca é um orifício aonde saem as fezes, a urina e também os ovos, tá? Lembrando que o jabuti, ele apresenta hábito alimentar herbívoro, ok? E agora vamos lá, respiração, circulação e excreção. A respiração desse grupo é pulmonar, a circulação é fechada e a excreção ela é feita por um par de rins, tá? Agora vamos falar sobre o sistema nervoso, os órgãos de sentido e a temperatura do corpo. O sistema nervoso desses animais também é dorsal, tá? O olfato deles é bastante desenvolvido, tá? Mas lembrando que as serpentes, elas são praticamente surdas, tá? Uma curiosidade que a gente tem aí. E no caso das serpentes peçonhentas, exceto as corais, a gente tem um par de órgãos termorreceptores que a gente chama de fosseta loreal. A fosseta loreal, ela tem a capacidade de perceber variações mínimas de temperatura. Então, as serpentes, elas podem utilizar isso para sentir o calor, por exemplo, de um animal
num lugar aonde ela não está enxergando muito bem para poder atacar, tá? Então, é uma estrutura que ela utiliza para sentir o calor de uma presa, tá? E eles são ectotérmicos, significa que a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. É por isso que é muito comum, agora o zoológico está fechado, mas quando o zoológico estava aberto, para quem vai no zoológico de manhã, é muito comum a gente ver os jacarés, os jabutis, né, que tem no zoológico. Os jabutis não, desculpa, os cágados, é muito comum a gente ver eles de manhã tomando sol, né? Eles precisam tomar o sol para poder se aquecer, tá? E aí, quando o calor aumenta muito, eles procuram uma sombra, por quê? Porque a temperatura fica variando de acordo com o ambiente, tá? Quando a gente fala da reprodução, a reprodução desses animais é sexuada, então os sexos são separados. Tem o macho, tem as fêmeas, eles são ovíparos, mas também podem ser vivíparos ou ovovivíparos. Então, tem uma variedade de acordo com o grupo que se está falando dentro dos répteis, tá? E o desenvolvimento de ovos com casca foi uma característica muito importante para que esses animais pudessem ter uma conquista do ambiente terrestre. Então, eles não são como os anfíbios que precisam que os ovos fiquem na água, presos a plantas, não. Eles têm essas características evolutivas, que é justamente o aparecimento dos ovos com casca, ok? Quando a gente fala sobre os répteis e o ser humano, a gente está falando que esses animais têm um controle de pragas, tá? Eles fazem o controle de pragas porque eles realmente são predadores, tá? Então, eles podem estar predando animais que poderiam causar desequilíbrios e causar problemas aos seres humanos, como é o caso dos ratos, né? Eles são utilizados na alimentação, né? São considerados um alimento exótico, mas tem gente que come carne de jacaré, por exemplo, carne de cobra, né? Tem pessoas que comem. E eles também são bastante utilizados na fabricação de bolsas e também de sapatos. Lembrando que você não pode pegar um animal da natureza, né, réptil, nem para comer e nem para estar fabricando bolsas e sapatos. Eles são criados com essa finalidade, tá? E aí, quando a gente fala sobre acidentes com ofídeos, a gente está falando, nesse caso aqui, de serpentes peçonhentas, tá? Que são aquelas que injetam o veneno. Então, as serpentes que são peçonhentas, como é que a gente vai reconhecer? Através da fosseta loreal, que a gente falou, né? Então, a fosseta loreal é essa estrutura que está sendo marcada aí para vocês, ó, tá entre a narina e os olhos do animal. Então, as serpentes que apresentam fosseta loreal, elas são serpentes peçonhentas, são aquelas que injetam o veneno, ok? E aqui a gente fecha esse capítulo e a gente fecha também o segundo bimestre, ok? Um beijo para todos e até mais.